Isso aí, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Assim como hoje nós divulgamos aqui pelo Instagram, também pelo WhatsApp, nós vamos falar hoje sobre a questão da Coreia. Essa semana, o Brasil parou para ver o jogo do Brasil, da seleção brasileira contra a seleção sul-coreana. E sexta-feira vai parar de novo, para ver o Brasil contra a Croácia. Enfim, eu prefiro não opinar sobre essa questão de um país parar por causa de futebol. Mas, enfim, o nosso tema é outro, é sobre a Coreia. Então, aquele jogo que foi tomado como o mais empolgante desta Copa, o Brasil teria feito um jogo bonito e aplicou uma goleada contra a Coreia de 4-1, enfim. E aí a gente pega... Boa noite, Jedson. A gente pega, então, assim, para fazer uma comparação entre o Brasil e a Coreia. Esses eventos internacionais, como uma Copa do Mundo, deveria servir para a gente fazer esses comparativos, entre os países que estão ali e não apenas a questão de quanto eles são talentosos no futebol. A Coreia, que é um país que obviamente não é conhecido pelo futebol que tem, o Brasil é que é mais conhecido pelo futebol e pelo samba, A Coreia é conhecida por outras questões. Como eu acho que uma maioria, estudou isso, a Coreia, ela ali na península da Coreia, vizinha ali da China, próxima à Rússia, A Península da Coreia é dividida em dois países, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. A que está na Copa deste ano, obviamente, é a Coreia do Sul, a parte mais rica da península. E qual é a origem da Coreia do Sul? Por muito tempo, foi um país só, existia a Coreia. E a Península da Coreia, ao longo da história, ela foi invadida por vários povos, por mongóis, por chineses. Assim, a última grande invasão, a última grande ocupação na Península da Coreia foi por parte do Japão, de 1910 até aproximadamente 1945, quando terminou a Segunda Guerra Mundial. É que, quando a gente estuda história, na educação básica, no ensino básico, sobretudo no ensino médio, se fala muito sobre o imperialismo europeu, mas se fala muito pouco sobre o imperialismo japonês. O Japão também foi um país imperialista, no sentido de que tentou ocupar território de outros países naquela região para expandir os seus domínios. E uma das áreas que o Japão dominou por mais tempo foi justamente a Península da Coreia. Aliás, uma ocupação muito sofrida pelos coreanos, porque o Japão impôs aos coreanos, de 1910 a 1945, um regime bem brutal contra os coreanos, com trabalho forçado, prostituição das coreanas, prostituição forçada, Aliás, as relações da Coreia com o Japão até hoje, elas não são exatamente altamente amistosas e tal, porque os coreanos nunca perdoaram de verdade o que sofreram com os japoneses durante essa longa ocupação da Península da Coreia por parte do Japão, de 1910 até aproximadamente 1945. Se você lembrar, na Segunda Guerra Mundial, o Japão, ele lutou na Segunda Guerra Mundial, ele fez parte daquilo que se chamou de países do eixo, junto com a Alemanha e a Itália. E o Japão foi o último país a se render, depois das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, é que o Japão efetivamente se rendeu em 1945. Mas em 1945, durante esse período da guerra, já por volta de 1943, 1944, a Península da Coreia começou a ser ocupada por tropas soviéticas e americanas, que expulsaram os japoneses dali, então, em 1945. E aí a Península da Coreia, dentro dessa questão, porque começava ali a Guerra Fria, após a Segunda Guerra Mundial, entre a União Soviética e os Estados Unidos, a Península da Coreia, a parte norte, ficou ocupada por tropas soviéticas e a parte sul por tropas americanas.
e aí o país foi dividido. Em 1948, a Península da Coreia é dividida em Coreia do Norte e Coreia do Sul, sendo que a parte norte, então, tornou-se um país comunista ou socialista, apoiado pela União Soviética e, de certa forma, pela China também, e a parte sul, apoiada pelos Estados Unidos, permaneceu a parte capitalista da Península da Coreia. Em 1950, essas tropas americanas e soviéticas, depois elas se retiraram. Depois de 1948, elas se retiraram da península. E aí, em 1950, a Coreia do Norte tenta invadir a Coreia do Sul com o intuito de reunificar o país. Obviamente que a Coreia do Sul reage a essa invasão, né? E a Coreia do Norte inicialmente tem um avanço muito significativo sobre a parte sul, mas com apoio, novamente, né, de tropas americanas, a invasão da Coreia do Norte sobre a Coreia do Sul, ela é impedida. Mas a guerra entre as duas Coreias dura de 1950 a 1953. É considerada a guerra mais sangrenta durante o período da Guerra Fria. Se você lembrar o que você estudou lá na educação básica, né? A Guerra Fria foi aquele período ali vamos dizer assim, de confronto ideológico, corrida armamentista entre a União Soviética e os Estados Unidos, mas esses dois países jamais se enfrentaram numa guerra. Por outro lado, várias guerras ocorreram em várias partes do mundo, no contexto da Guerra Fria, quase sempre um lado apoiado pela União Soviética, outro pelos Estados Unidos. Foi mais ou menos o que aconteceu nesse período da guerra entre as duas Coreias. O fim da guerra foi em 1953, depois de cerca de 3 milhões de mortos, né, com muita devastação naquela região, sobretudo na parte sul, a guerra termina em 53. Agora é curioso dizer que em 1953 a Coreia do Norte e a Coreia do Sul assinaram o que a gente chama de armistício, ou seja, uma suspensão dos confrontos, dos conflitos, dos combates, mas nunca assinaram um acordo de paz até hoje. Por isso, às vezes as pessoas dizem, e você vai ler isso às vezes em alguns lugares, dizendo que a Guerra das Coreias nunca acabou, porque, na verdade, nunca se assinou um acordo de paz, e isso é verdadeiro, né? E é uma fronteira ainda tensa, mesmo que nos últimos anos venha se falando muito na possibilidade da reunificação da Coreia do Norte com a Coreia do Sul, mas é uma região bastante tensa, né? Ainda tem soldados americanos por ali, enfim, porque é uma fronteira tensa, e sempre com aquela ameaça, né, do ditador da Coreia do Norte, com a questão de que estaria produzindo, ou já teria produzido armas atômicas e tal, né? Sempre uma região que inspira muito cuidado. Mas voltando então para a Coreia do Sul, que é o que nos interessa, porque eu coloquei como título lá, né, as goleadas que a Coreia do Sul impõe ao Brasil há muitas décadas. E como então, se em 1953 a Coreia do Sul, um país muito pequeno, sem riquezas minerais expressivas, uma população pequena, como esse país se transformou num dos países mais desenvolvidos do mundo? Nos anos 50, a Coreia do Sul era um país infinitamente mais pobre do que o Brasil. Para você ter uma ideia, naquela época, a renda per capita da Coreia do Sul era de cerca de $100, né? Enquanto no Brasil, nesta época, já tinha uma renda per capita de $1.500, $1.600, algo nesse nível, né? E como a Coreia vai se transformar nessa potência tecnológica, nessa qualidade de vida, nesse país altamente desenvolvido que ela é hoje? Um investimento maciço em educação. A Coreia do Sul, ela vai colocar como prioridade, ela vai colocar como caminho para o desenvolvimento um investimento maciço em educação por parte do governo. Nessa época, a Coreia do Sul se transformou numa ditadura, né? Isso é uma parte ruim da história da Coreia, mas é verdadeira a história de que eles investiram pesadamente em educação. E para isso, então, assim, 3 fatores foram fundamentais, né? Esses investimentos maciços, sobretudo na educação básica, inicialmente, né? Primeiro na educação básica, um investimento muito grande na qualificação dos professores, e o terceiro item,
uma participação muito expressiva dos pais nesse processo educacional. Então, assim, essa participação efetiva das famílias na educação na Coreia do Sul é algo que é muito relevante. É claro que aspectos culturais, a Coreia do Sul tem heranças também do confucionismo, por exemplo, né, que valoriza muito o trabalho, a disciplina, a sabedoria e tal, que claro que esses aspectos culturais acabam contando também. Mas o fator principal foi o investimento enorme que a Coreia do Sul passa a fazer a partir dos anos 60, sobretudo, na educação. Então, hoje, para você ter uma ideia, por exemplo, a Coreia do Sul é um país que tem aproximadamente 51 milhões de habitantes. É a quarta maior economia asiática, atrás do Japão, da China e da Índia. E isso eu estou falando em termos de tamanho de economia, né? Porque se eu falar em desenvolvimento, obviamente que a Coreia do Sul é um país infinitamente mais desenvolvido do que a Índia, por exemplo. E é um país que a média da qualidade de vida é muito superior à da China também. A Coreia do Sul é considerado um dos tigres asiáticos, né? Tigres asiáticos ficaram assim conhecidos, aqueles países que tiveram um grande crescimento econômico, sobretudo no começo dos anos 70, finalzinho dos anos 60, começo dos anos 70. Além da Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Singapura, né, fazem parte desse grupo dos países chamados de tigres asiáticos. Às vezes, quando você fala países, né, a pessoa diz assim, mas Hong Kong voltou a fazer parte da China. Por que era chamado de país? Naquela época pertencia ao Reino Unido e tal. Porque, assim, dentro de um conceito, né, país, o termo país, ele se refere muito mais a território do que ser sinônimo de um Estado independente, com governo próprio, exército próprio, moeda própria, etc. Então, assim, a gente pode designar uma área que é autônoma ou semi-autônoma, por exemplo, como país, certo? Até na Copa, mais um exemplo disso, País de Gales, né? O País de Gales é um dos 4 países que formam o Estado do Reino Unido, na verdade, né? Junto com a Escócia, a Inglaterra e a Irlanda do Norte, uma espécie de confederação. Portanto, país, o termo país, né, usado de uma forma simplista, ele não significa Estado independente, né? Um Estado-nação. Por isso que quando a gente fala da ONU, às vezes as pessoas falam assim, a ONU é composta por cerca de 194 países. Na verdade, ela é composta por cerca de 194 estados com letra maiúscula, quer dizer, países independentes com governo próprio, etc., né? Mas aí, voltando, né? A Coreia do Sul hoje é um país que tem 51 milhões de habitantes. O PIB total da Coreia do Sul é de cerca de 1 trilhão e 700 bilhões de dólares. É uma economia um pouco menor do que a brasileira. Assim, para a gente fazer uma comparação, o PIB da Coreia do Sul é cerca de 1 trilhão e 700, a do Brasil é de cerca de 1 trilhão e 800 milhões de dólares, tá? Esse PIB eu estou falando em termos de dólares. E em termos de PIB per capita, que é aquilo que a gente chama de renda per capita, aproximadamente, a renda per capita da Coreia do Sul é de 33.590 dólares. Para efeitos de comparação, a renda per capita do Brasil hoje é de mais ou menos 7.500 dólares. Então, assim, olha a grande diferença que existe aí, né? Mas quando você fala em PIB, a gente está falando muito mais em questão de economia do que propriamente qualidade de vida. Isso é verdadeiro. Mas a ONU criou, e talvez você lembre de já ter visto isso, a ONU criou um índice para medir qualidade de vida, que é o chamado IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Se leva em consideração o PIB per capita, a escolaridade e a expectativa de vida, que são fatores bastante sólidos, sobretudo a escolaridade e a expectativa de vida, para você falar de qualidade de vida. E isso é transformado, né, essa análise é transformada em um índice que varia de 0 a 1, certo? Então hoje o IDH da Coreia do Sul é de 0,925, quer dizer, muito próximo a 1. Com esse índice, a Coreia do Sul, entre os 191 países analisados aproximadamente, ela é o 19º IDH do mundo.
para você ter uma ideia, ela tem o IDH melhor do que o da França, melhor do que o dos Estados Unidos, melhor do que o da Espanha, entre outros países, né? Assim, e olha que a diferença, né, entre esses países é sempre muito pequena. Então, assim, isso dá uma conotação da qualidade de vida na Coreia do Sul. Para efeitos de comparação, enquanto o IDH da Coreia do Sul é de 0,925, a do Brasil é de 0,754. Enquanto a Coreia do Sul ocupa o 19º lugar entre cerca de 191 países analisados, o IDH do Brasil é o 87º, né? Ou seja, o Brasil é o número 87 nesse ranking, né? Quando a gente fala também em termos de PISA, não sei se vocês conhecem o PISA, é uma prova, é uma avaliação que é feita de 3 em 3 anos, principalmente pelos países da OCDE. A OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É um fórum que reúne a maioria absoluta dos países desenvolvidos. Na verdade, todos os países desenvolvidos do globo fazem parte da OCDE, mas tem alguns que foram convidados para ser membros, como a Turquia, o México, o Chile, a Colômbia, a Costa Rica. São exemplos de países que não são considerados desenvolvidos, mas que hoje fazem parte da OCDE. O Brasil vive querendo entrar e tal, mas até hoje não recebeu um convite efetivo, e porque precisaria melhorar alguns índices para fazer parte disso. Mas, em todo caso, a OCDE é sempre uma referência para quando você fala de estatísticas, né? Às vezes, quando você vai falar de escolaridade, de pobreza, de desenvolvimento social, às vezes as pessoas vão fazer essa comparação, né? A média de escolaridade dos países da OCDE é tanto e tal. Então, a OCDE acaba sendo uma referência. E a OCDE, né, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que, como eu disse, reúne todos os países desenvolvidos do globo, eles criaram o PISA, que é uma prova que é aplicada de 3 em 3 anos em todos os países da OCDE e mais alguns que não são membros da OCDE, mas que fazem a avaliação. Esse é o caso do Brasil. O Brasil não faz parte da OCDE, mas o Brasil participa do PISA, ou seja, o Brasil participa dessa avaliação de 3 em 3 anos. Essa avaliação ela é dada para jovens de 15 anos. Assim, mas é uma avaliação que é feita do ensino médio, do ensino fundamental? É uma avaliação que é feita para jovens de 15 anos em todos os países que fazem parte do PISA, certo? E ela é feita pela OCDE. Então, assim, porque ali eles medem conhecimento, o que um jovem de 15 anos, independente do lugar que ele esteja no mundo, o que um jovem de 15 anos deveria dominar de habilidades e competências em ciências, linguagem e matemática, né? E no PISA, que é uma prova, então, que o Brasil também faz, a Coreia do Sul, ela sempre aparece entre os 10 primeiros. Na maioria das vezes, ela sempre aparece entre os 5 primeiros. Ela aparece na frente dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Alemanha, enfim, ela aparece na frente de vários países desenvolvidos. E na frente do Brasil, então, muito mais. Assim, para você ter uma ideia, o Brasil sempre aparece no PISA em 55º, 59º, 58º lugar, assim, normalmente entre os 10 últimos países, né? Então, assim, isso dá uma conotação, por mais que você possa fazer uma série de análises a respeito da prova do PISA, mas isso dá bem uma concepção do nível de qualidade de educação, por exemplo, entre a Coreia do Sul e o Brasil. Como eu falei, na Coreia do Sul, o investimento é maciço na educação. E uma coisa, assim, curiosíssima, né? Não é curiosa, isso todo mundo sabe, tá, pessoal? Não tem nada de curioso nisso, na verdade, né? É a questão da valorização do profissional de educação na Coreia do Sul. Então,
a média, eu estava vendo uma matéria, né? Aliás, na época que eu fiz o mestrado de educação, eu estudei um pouquinho sobre o sistema educacional sul-coreano. Naquela época eu até entrei em contato com a Embaixada da Coreia do Sul aqui no Brasil, falei com o adido cultural deles, mas ele falava muito mal português, mas eu falei várias vezes com ele, para ele ir me explicando, embora esse não fosse o foco da minha pesquisa de mestrado, mas eu queria entender. Depois eu conheci um jornalista em São Paulo que tinha feito uma matéria ampla lá sobre educação, e recentemente eu ouvi um podcast de um cearense que ele mora, se eu não me engano, há 20 anos na Coreia, e ele é diretor de uma escola lá. Então, ele estava falando sobre como é todo esse sistema lá e como há essa valorização dos professores também na Coreia. Então, assim, os cursos relativos à educação, né, seja licenciatura ou para ser pedagogo ou algo que o valha na Coreia, estão entre os mais concorridos do país. E o salário é um dos melhores do país também para professores, e o professor goza de um status muito grande, um status social muito grande. Assim, o respeito a um professor na Coreia do Sul, isso acontece também muito em Singapura, por exemplo, é enorme, né? Isso também acontece no Japão, tem sido uma coisa bem típica, né, dessa região da Ásia. E aí, uma matéria mais recente que eu vi, que saiu uma pesquisa falando a respeito dos salários dos professores, né, em cerca de 30 países, o Brasil aparece em último lugar, né, o país que paga pior aos professores da educação básica. E aí, na Coreia do Sul, a média salarial de um professor da educação básica, quer dizer, do que seria o nosso ensino fundamental aqui e do ensino médio, é de $6.000 por mês, ou seja, algo que daria mais ou menos R$30 mil por mês. Para a gente fazer uma comparação, a média salarial de um professor da educação básica no Brasil não chega a R$2.000. E aí um professor tem que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, em 2, 3, 4 escolas. Como se espera que um profissional que vai formar toda uma geração, que é sempre o futuro do país, que vão dar continuidade a um país, mas que tem que trabalhar dessa forma e que esse professor seja um excelente profissional? Isso praticamente é inconcebível. Então, assim, não é o caso, aquilo que eu repito sempre, ninguém precisa copiar um modelo educacional de um outro país, mas é preciso observar o que dá certo e o que é preciso ser feito. E essas matérias, né, sobre educação que eu vi e tal, falando sobre essas questões todas, então, mas tem um ponto negativo na Coreia, que é uma pressão imensa sobre os estudantes. Isso é verdade, isso começa a preocupar muito também o governo e o sistema educacional do país, porque há uma pressão permanente para que os alunos se despontem, para que eles se destaquem. Há uma média lá, os alunos estudam em média 12 horas por dia. Assim, todas as escolas da Coreia do Sul, todas, sem exceção, elas são escolas de tempo integral, tanto as particulares quanto as escolas públicas. Então, assim, não interessa se ela é escola pública, se ela é escola particular, ela funciona de tempo integral. Não existe escola de um turno só. Então, inclusive esse cearense, que é diretor de uma escola lá na Coreia do Sul, ele estava dizendo que é difícil ele explicar para os coreanos como é que ele estudou boa parte da vida dele em um turno só. Eles não conseguem entender isso lá. E assim, e lá, grande parte dos alunos, eles estudam assim, mais ou menos de 7h30 da manhã até aproximadamente 5 horas da tarde. E nas escolas, em grande parte nas escolas públicas, depois muitos vão para uma escola particular para fazer cursos extras. E eles estudam até 10 horas da noite. E até bem pouco tempo, essas escolas, né, que funcionam à noite para esses alunos fazerem complementação, e quase todos fazem, elas funcionavam até meia-noite, você imagina. Então, assim, às vezes um menino estudava 15, 16 horas por dia.
Então, essa carga excessiva, né, ela é preocupante. A Coreia do Sul tem um índice muito grande de depressão entre jovens e adolescentes por causa dessa pressão pela competitividade. É um dos maiores índices de suicídio do mundo e tal. Então, assim, são problemas, sim, reflexos disso. Mas, por outro lado, se dá um amparo imenso para que os jovens estudem na Coreia do Sul. Hoje, 82% dos jovens em idade de estar na universidade estão na universidade. A título de comparação, no Brasil são aproximadamente 20%. Na Coreia do Sul, 98% dos jovens que deveriam estar no ensino médio estão no ensino médio. Então, isso mostra o quanto a educação é altamente valorizada. Ela é muito valorizada pelas famílias. As famílias não medem esforços para investir na educação dos seus filhos. E aí, esse rapaz também, que é um brasileiro, né, que vive lá e que é diretor de uma escola, ele disse que, assim, os pais são tão preocupados com a educação que, por exemplo, quando o filho dele está ainda na no que seria o nosso quinto ano, sexto ano, muitas vezes eles participam de reuniões que tem para os pais do ensino médio, para já entender como funciona o ensino médio, como é que é a escola, o que oferece, enfim, assim. Então, há uma integração permanente entre família e escola, e muitas vezes as famílias são chamadas para participar de atividades nas escolas, e se cuida de uma formação geral também desses alunos, no sentido do respeito ao outro, do cumprimento de regras e normas, né? De, assim, chegar atrasado é uma coisa que praticamente não existe por lá. E, assim, desde quando um aluno entra na escola, ele aprende, né, a respeitar os mais velhos, a cumprimentar as pessoas, a cuidar da escola. Normalmente são os próprios alunos que cuidam das suas salas de aula, que cuidam de toda a escola. Assim, esse professor estava falando que na escola dele, por exemplo, tem jardins, e aí na época ele estava dando entrevista, assim, ele disse, por exemplo, essa é uma época de que aqui tem muitas rosas e tal, mas assim, é inimaginável que alguém toque numa flor daquela, que arranque isso, tanto se for dentro de uma escola, como numa praça pública, num jardim público. O que é público é cuidado por todo mundo, né? E, por exemplo, se as pessoas acham lixo na rua e tal, as pessoas não têm um problema nenhum de catar aquilo e jogar no lugar certo e tal, porque há esse aprendizado, né, da convivência, da questão social, do respeito, da educação, da civilidade. Isso tudo é muito cuidado também por esse país. Então, pessoal, hoje, quando a gente observa a Coreia com esse alto investimento na educação, ela em nada lembra o seu passado. E ela criou grandes multinacionais, muitas delas conhecidas aqui no Brasil, né, como a Kia, a Hyundai, a LG, a Samsung, né, são grandes multinacionais criadas pela Coreia do Sul através desse alto investimento em educação e em tecnologia, obviamente. E aí, assim, quando a gente observa, né, eu falei assim, olha, nos anos 60, a Coreia do Sul era um país muito mais pobre do que o Brasil. Hoje é um país muito mais rico do que o Brasil. E aí, quando a gente fala dessa questão da exportação, né, a Coreia, o que ela exporta? Ela exporta produtos de alto valor agregado, né, produtos altamente tecnológicos, carro, eletrodomésticos, telefone, etc. E nós, em grande parte, continuamos exportando café, soja, minério de ferro. É claro, o Brasil exporta automóvel também, nós exportamos avião e não sei mais o quê, mas olha como nós temos caminhado a passos muito lentos. E às vezes há uma parte dos educadores no Brasil que, quando se discute a educação, sobretudo a educação asiática, vai entrar nessa questão da competitividade, do fato de que os jovens têm cada vez menos tempo para lazer, para brincar, etc. Mas a gente podia então ir para o outro lado. E como explicar a Finlândia? Outro país, outra cultura, muito diferente do pensamento coreano, mas que a educação dá muito certo e tem revolucionado a história do país também. E aí os dois países têm algo muito em comum,
tanto a Coreia quanto a Finlândia colocaram a educação como prioridade, embora em ritmos, em processos completamente diferentes. Mas quando se coloca a educação como prioridade, como eu falei, quando você compara o salário de um professor no Brasil com o salário médio de um professor sul-coreano, é um absurdo. E aqui no Brasil muitas vezes se diz assim, mas o Brasil já investe muito em educação, porque 25% são obrigatórios para a educação e não sei mais o quê. O que você tem que comparar é o gasto por aluno. Então assim, não é quantos por cento do PIB é investido, mas qual é o investimento por aluno num país como a Coreia, num país como o Brasil, num país como a Finlândia, num país como os Estados Unidos, qual é a média de investimento por aluno? Isso é que faz a diferença e que dá a dimensão clara de quanto é realmente que um país investe, porque se eu ficar em cima de quantos por cento do PIB ou coisas que o valha, você não consegue ter um comparativo claro de quem investe mais ou de quem investe menos, né? E aqui no Brasil, quando a gente fala sobre essa questão dos investimentos que se faz aqui, nós temos no Brasil, assim, nós nunca tivemos no Brasil, melhor dizendo, governo nenhum que colocou a educação como prioridade. Nem esquerda, nem direita, nem centro, nem de cima, nem de baixo. Nunca um governo no Brasil colocou a educação como prioridade. E nem em nível federal, nem em nível estadual, nem em nível municipal, nem em nível nenhum. Nunca, jamais, em tempo algum, educação foi prioridade no Brasil. E nós temos exemplos pelo mundo inteiro de que a educação é o grande caminho para transformar uma sociedade. E ainda digo mais, políticos normalmente no Brasil que defendem a educação de fato, e não que usam a educação como forma eleitoreira, muitas vezes não ficam muito tempo na política, porque nem a sociedade brasileira também coloca a educação como prioridade. Porque a gente fala muito sobre a questão de que o governo não prioriza a educação, mas a sociedade também não prioriza. Assim, essa cultura no Brasil, né, assim, essa cultura que existe, por exemplo, na Coreia, da família valorizar muito a educação, ela não existe no Brasil, em grande parte dos brasileiros, mesmo aqueles que falam que valorizam. Por exemplo, se uma escola faz uma punição um pouco mais rígida em relação a uma coisa que um aluno fez, no outro dia o pai está na porta da escola tomando satisfação com o professor. Não raro no Brasil, o pai ajuda o filho mentir porque que não fez um exercício, porque que não fez porque que faltou, porque que chegou atrasado e coisas desse tipo. Quer dizer, nós não temos isso. No Brasil nós criamos uma cultura também nas escolas de assim, passar o aluno de qualquer jeito, de não criar mecanismos. Eu não defendo reprovação não, pessoal. O que eu defendo é uma política educacional em que todos os alunos possam sim ser promovidos de ano, mas dominando minimamente aquilo que ele precisa dominar. Quem é professor sabe bem do que eu estou falando. Hoje no Brasil, para um aluno ficar reprovado, ele tem que fazer um esforço tremendo, porque ele passa de ano muitas vezes sem saber nada. E ainda no Brasil nós vamos criando formas de bonificar alunos sem merecimento. Por exemplo, é um tal de, assim, se o aluno não faltou nenhuma vez no trimestre, então ele ganha meio ponto. Olha, se o aluno fez a tarefa de casa, ele vai ganhar meio ponto. Ora, fazer tarefa de casa, não faltar, isso é obrigação do aluno. Então, assim, eu até acho que um aluno possa ser bonificado à medida em que ele apresente algo além daquilo que está sendo ensinado, ele apresenta uma pesquisa que não lhe foi pedida, mas ele fez a si mesmo, ou um trabalho qualquer. Agora, assim, você bonificar uma pessoa porque ela está cumprindo aquilo que é a sua obrigação, e no Brasil isso se arrasta para outros níveis, né? Então, assim, no Brasil nós temos uma questão assim, no serviço público, sobretudo, acontece muito, né? Se a pessoa não faltou nenhum dia, então ela vai ser bonificada, né? Os quinquênios, que agora o judiciário quer de volta, né? Então, assim, se durante 5 anos o cara não faltou e tal, então ele vai receber 5% a mais do seu salário. Ora, não faltar é obrigação de qualquer trabalhador ou de qualquer aluno. Então, ninguém precisa ser bonificado por isso. Então, nós vamos criando vícios também no Brasil
que começam nas escolas, né, e que não ajudam em nada na questão educacional. Agora, sobretudo, nós nunca tivemos, eu volto a dizer, jamais tivemos governo algum no Brasil, nem esquerda, nem direita, nem centro, nem coisa nenhuma, que colocou a educação como prioridade. Nós temos, às vezes, governos com um avanço a mais, depois um retrocesso e tal, mas prioridade, de fato, educação nunca foi. Darcy Ribeiro, né, que foi um grande pensador brasileiro, ele dizia que a péssima qualidade da educação brasileira, ela não é ao acaso, que ela é um projeto, ou seja, que não há um interesse real no Brasil de oferecer educação de qualidade para todo mundo e de forma isonômica e tal. E eu acho muitas vezes que é isso mesmo, né? E voltando àquela questão que eu disse, a própria sociedade, ela não valoriza a educação de fato também. Quando chega anos de eleições, muitas vezes se faz uma pesquisa assim, junto aos eleitores, né? O que você considera prioridade e tal. Então, muitas vezes vai aparecer, primeiro, emprego, segundo, segurança, terceiro, saúde, quarto ou quinto lugar que aparece a educação. As pessoas sequer conseguem entender que se eu oferecer uma educação de qualidade para todo mundo e colocar os jovens na escola e dar oportunidade de estudo realmente para todo mundo, qualificar o professor, que então nós vamos ter um problema muito menor de pobreza, de desemprego, de saúde, de segurança, etc. Nem essa relação se consegue ter, né? E vai tentando se criar remendos o tempo inteiro e a população vai caindo nisso, né? De que você remendando daqui, remendando de lá, nós vamos chegar a algum lugar. E mais uma vez eu digo, né? Assim, os políticos que realmente se preocupam com a educação, muitas vezes nem ficam muito tempo na política, né? E às vezes, pessoal, falta o reconhecimento do que é a importância da educação até por parte de algumas pessoas que trabalham com educação, professores, pedagogos, especialistas, etc., né? Falta às vezes esse próprio entendimento até mesmo dessas pessoas. Tá certo? Mas seja como for, pessoal, a Coreia do Sul é um grande exemplo. Nós podemos criticar, né, aos pontos negativos que tem sobre essa pressão muito grande dos jovens e não sei mais o que, mas a Coreia do Sul talvez seja um dos maiores exemplos que existe de como investir seriamente na educação, de como criar escolas, né, e investir em profissionais qualificados, bem remunerados, como isso dá resultado em todos os campos, né? Esse rapaz que eu já mencionei várias vezes aqui, ele estava dizendo que na Coreia, quando, assim, num bairro, que vai se planejar um bairro, coisa desse tipo, a primeira coisa que se pensa é onde vai ser a escola e como essa escola vai ser. É central pensar primeiro na questão da escola. Mas é isso, pessoal, a gente ainda um dia talvez aprenda isso, né? E mais uma vez eu digo, não é a questão de você trazer o projeto da Coreia do Sul e implantar no Brasil, é observar como se faz, que é colocando em prioridade e investimento de fato onde ele tem que existir. O resto é conversa fiada. Eu repito sempre, se nós não fizermos escolas com boa infraestrutura, não qualificarmos e remunerarmos adequadamente os nossos profissionais e não der condição de acesso e permanência dos alunos nas escolas, nós nunca vamos chegar a lugar nenhum, pessoal, e o resto é balela. Estão criando aí o novo ensino médio, que está deixando os professores de cabelo em pé a partir do ano que vem, que se duvidar vai piorar ainda mais a educação, né? Essas escolas de tempo integral que têm sido criadas aqui, é mais para inglês ver do que para ter resultado de fato. Aí vem a história de escola militar e não sei mais o que, tudo isso é balela. Se a gente não tiver investimento sério na educação, como eu disse, infraestrutura das escolas, qualificação e remuneração do profissional e condição de acesso e permanência para o aluno, nós nunca vamos chegar em lugar nenhum. E só para concluir, pessoal, já estou me alongando demais, né? Assim, nós estamos perdendo o bonde da história. Nós não fizemos o que a Coreia fez há 30, 40 anos atrás e agora ela está colhendo os frutos disso. Nós não fizemos naquela época e nós não estamos fazendo agora. Ou seja, daqui a pouco o país envelhece, daqui uns 30, 40 anos, grande parte da nossa população será idosa e nós continuaremos com os mesmos problemas que nós tínhamos há 20, 30, 40 anos atrás, porque nós não aprendemos a lição até agora. Digo mais uma vez, nós não fizemos o que a Coreia fez há 30, 40 anos atrás
e nós não estamos fazendo agora também. Pessoal, mais uma vez, obrigado, viu, pela participação aqui. E quando se fala sobretudo sobre essa questão de educação, às vezes eu me empolgo um pouco, porque eu acredito nisso, isso faz parte, né, da minha vida e tal, e vou continuar lutando pela educação independente de onde eu estiver. Muito obrigado, uma boa noite a todos, um abraço e até semana que vem, se Deus quiser. Tudo de bom para vocês. Tchau, pessoal.